Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos uma história bíblica incrível para compartilhar com você, cheia de lições e reflexões que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. Mas antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. E não se esqueça de acompanhar até o final, porque temos algumas curiosidades especiais e vamos fazer uma relação entre essa história e os dias atuais que você não vai querer perder. E se você tem alguma sugestão de história que gostaria de ver aqui no canal, deixa nos comentários. Nós adoramos saber o que você quer assistir. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar juntos nessa jornada bíblica. A carta extremamente chocante que Pilatos escreveu sobre a crucificação de Jesus. Você sabia que Pôncio Pilatos, o homem que condenou Jesus à crucificação, teria escrito uma carta tão chocante que revela seu remorso profundo e os eventos sobrenaturais que ele presenciou? Essa carta, mencionada em textos antigos, traz à tona uma confissão perturbadora e, se verdadeira, lança luz sobre o arrependimento de um homem que se viu no centro de um dos maiores eventos da história da humanidade. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa carta enigmática, explorando o que Pilatos realmente viu e sentiu durante a crucificação. Fique conosco até o final, porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você entende a crucificação de Jesus e o papel de Pilatos nesse momento crucial. Quem foi Pôncio Pilatos e por que ele escreveu essa carta? Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre os anos 26 e 36, nomeado pelo imperador Tibério. Sua função era simples: manter a ordem em uma província agitada e garantir que os tributos romanos fossem pagos. Entretanto, a história tomou um rumo inesperado quando Jesus de Nazaré foi trazido diante dele. Acusado pelos líderes judeus de blasfêmia e subversão, Jesus foi apresentado como uma ameaça ao poder de César. Nos relatos bíblicos, Pilatos hesita em condenar Jesus. Em João 18:38, ele diz claramente: "Eu não encontro culpa alguma nele." Mesmo com essa afirmação, Pilatos cede à pressão popular, temendo uma revolta que poderia ameaçar sua posição política. A tradição sugere que, após a crucificação, Pilatos se viu consumido por remorso e assombrado pelos eventos sobrenaturais que testemunhou naquele fatídico dia. Ele então teria escrito uma carta ao imperador Tibério, explicando os acontecimentos e descrevendo os sinais assustadores que ocorreram durante a morte de Jesus. A Carta de Pilatos, um relato de arrependimento. A suposta carta de Pilatos foi mencionada em textos antigos, especialmente no Evangelho de Nicodemos, um documento apócrifo que circulou entre os cristãos por volta do século IV. Nessa carta, Pilatos teria relatado os detalhes perturbadores da crucificação, confessando seu profundo arrependimento por não ter evitado a execução de um homem que, nas palavras dele, parecia ser mais do que humano. De acordo com as tradições apócrifas, Pilatos teria descrito a Tibério uma série de fenômenos sobrenaturais que abalaram o mundo no momento da morte de Jesus. Ele falou sobre a escuridão que tomou conta da terra ao meio-dia e que durou até as 3 horas da tarde. Relatou também o grande terremoto que sacudiu o solo, causando destruição e pânico. Esses eventos extraordinários teriam levado Pilatos a acreditar que ele estava lidando com alguém de natureza divina. Pilatos, já perturbado por suas próprias hesitações, teria afirmado que, em meio à crucificação, sentiu que havia cometido um erro irreversível. Ele acreditava estar condenando alguém cuja autoridade ultrapassava a compreensão humana. A carta também revela que, após o julgamento e a execução, ele começou a sofrer de pesadelos recorrentes, nos quais revivia a crucificação e era assombrado pela figura de Jesus. O Evangelho de Nicodemos: a origem e credibilidade.
O Evangelho de Nicodemos é o texto que menciona a carta de Pilatos. Mas o que sabemos sobre esse Evangelho? Esse texto foi escrito provavelmente no século IV do Cristo, aproximadamente 300 anos após a crucificação de Jesus. Ele faz parte de um grupo de escritos conhecidos como textos apócrifos. Textos apócrifos são aqueles que foram escritos durante os primeiros séculos do cristianismo, mas que não foram incluídos na Bíblia oficial, conhecida como o cânone. Isso ocorreu por diferentes razões, como a falta de autenticidade comprovada ou divergências teológicas em relação aos textos considerados sagrados. Esses escritos, apesar de não serem aceitos oficialmente pela Igreja, muitas vezes refletem crenças populares e relatos que circularam entre os primeiros cristãos. No caso do Evangelho de Nicodemos, o foco é fornecer um relato detalhado dos eventos que ocorreram durante a crucificação de Jesus, incluindo sua descida ao inferno e o resgate de almas perdidas. Um dos motivos pelos quais ele não é considerado autêntico pelos estudiosos modernos é que foi escrito muito tempo depois dos acontecimentos originais. No entanto, ele oferece uma perspectiva interessante sobre como os cristãos do século IV enxergavam o papel de Pilatos. Historiadores como Eusébio de Cesareia, no século IV, mencionaram tradições relacionadas a Pilatos e seus relatos ao imperador Tibério. Outros estudiosos da época, como Tertuliano e Justino Mártir, também sugeriram que havia documentos romanos oficiais relatando os eventos da crucificação, embora esses textos tenham se perdido ao longo dos séculos. Esses relatos históricos dão um contexto à história de Pilatos, mesmo que o próprio Evangelho de Nicodemos tenha elementos que são considerados mais lendas do que fatos. Leus e Carinos, a ressurreição dos mortos. Outro aspecto interessante do Evangelho de Nicodemos é a história de dois homens, Leus e Carinos, que teriam sido ressuscitados após a morte de Jesus. Esses homens alegaram ter testemunhado Jesus descendo ao inferno e libertando as almas cativas. A ressurreição deles teria servido como um sinal de que a morte de Jesus foi mais do que um evento político ou religioso. Foi uma batalha cósmica entre a vida e a morte. Essa história, no entanto, não é mencionada nos evangelhos canônicos, e assim como a carta de Pilatos, faz parte das tradições apócrifas que se desenvolveram ao longo dos séculos. Mesmo que essas histórias não possam ser confirmadas, elas ajudam a ilustrar o impacto que a crucificação de Jesus teve sobre o pensamento cristão da época e como muitos acreditavam que os eventos sobrenaturais estavam diretamente ligados à sua morte e ressurreição. O sofrimento e angústia de Pilatos. Após a crucificação. Após a crucificação, Pilatos começou a sentir o peso de sua decisão de maneira insuportável. O homem que havia lavado as mãos, em um gesto simbólico de isenção de culpa, começou a ser assombrado por pesadelos recorrentes. Nas noites seguintes à crucificação, ele teria sonhado com a figura de Jesus, com os olhos fixos em sua alma, lembrando-o constantemente do erro que havia cometido. Os fenômenos sobrenaturais que ocorreram durante a morte de Jesus, como a escuridão repentina e o terremoto, não foram apenas sinais para o povo. Para Pilatos, eles se tornaram lembretes constantes de que ele havia participado de algo muito maior do que um julgamento político. Ele passou a acreditar que os deuses estavam contra ele e que o universo o estava punindo por sua fraqueza. Quando Pilatos foi chamado de volta a Roma, sua situação se deteriorou rapidamente. Em desgraça perante o imperador Tibério, ele se viu isolado, sem amigos, afundando cada vez mais em sua própria culpa.
Os rumores de que Jesus havia ressuscitado apenas aumentaram sua angústia. O governador, que uma vez exerceu poder absoluto, agora vivia como um homem atormentado, incapaz de escapar de sua própria consciência. Pilatos, que uma vez exerceu poder absoluto, tornou-se uma figura trágica. Ele tentou lavar as mãos da culpa, mas a verdade é que ele jamais conseguiu se livrar dela. Cada vez mais consumido pelo remorso, Pilatos se tornava um prisioneiro de sua própria fraqueza. O homem que ordenou a crucificação de Jesus agora vivia sob o peso de sua própria sentença, o tormento de saber que condenou à morte alguém que ele sabia ser inocente. A queda de Pilatos, o preço do arrependimento. Após a escrita dessa carta, a vida de Pilatos tomou um rumo trágico. Historiadores antigos como Eusébio de Cesareia relataram que Pilatos foi chamado de volta a Roma por causa de sua má administração na Judéia. Já em desgraça com o imperador Tibério, Pilatos teria se isolado, mergulhando em profunda depressão e, eventualmente, tirado sua própria vida. Pilatos lutou contra sua própria depressão e remorso até que, finalmente, não pôde mais suportar o peso de sua culpa. Relatos indicam que ele acabou tirando a própria vida, incapaz de viver com as consequências de suas decisões. A morte de Pilatos, muito distante das glórias que ele imaginava em vida, é o retrato de um homem que tentou se eximir da responsabilidade, mas acabou sendo consumido por ela. A credibilidade da carta: fato ou lenda? Embora a carta de Pilatos seja mencionada em textos como o Evangelho de Nicodemos, é importante lembrar que esses documentos são apócrifos e não fazem parte do cânone oficial das Escrituras. Escritos cerca de 300 anos após a morte de Jesus, esses relatos carecem de comprovação histórica e não há evidências definitivas de que a carta tenha realmente existido. No entanto, a tradição em torno dessa carta e os eventos descritos nela cativaram a imaginação de cristãos durante séculos, inspirando reflexões sobre o papel de Pilatos na crucificação e o arrependimento que ele pode ter sentido. Mesmo que nunca saibamos ao certo se a carta é verdadeira, sua existência aponta para algo mais profundo: o desejo de compreender o que se passou na mente do homem que lavou as mãos, mas nunca conseguiu se livrar da culpa. O legado de Pilatos. Reflexões para nossos dias. A história de Pilatos e sua suposta carta nos ensina uma lição poderosa. A verdade sempre prevalece e o arrependimento é um fardo difícil de carregar. Pilatos, com todo o seu poder, foi incapaz de escapar das consequências de suas ações. Ele tentou se livrar da culpa, mas seus próprios atos o condenaram. Ele jamais encontrou paz e sua vida terminou de forma trágica. Hoje, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias decisões. Quantas vezes, como Pilatos, cedemos à pressão externa, mesmo sabendo que estamos tomando uma decisão errada? E quantas vezes tentamos lavar nossas mãos, ignorando a verdade? Se você sente que está preso no arrependimento ou busca um novo começo, saiba que Jesus Cristo, o homem que Pilatos condenou, oferece perdão e uma nova vida. Deixe seu comentário abaixo. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e comece hoje uma jornada de transformação. Espero que essa jornada pela história de Pilatos tenha sido esclarecedora e inspiradora. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. E claro, continue assistindo aos nossos vídeos para mais explorações fascinantes das histórias bíblicas. Obrigado por nos acompanhar.